Oi, pessoal. É hora de desejar Feliz Natal para todos vocês e de convidar a todos para conhecer a promoção de fim de ano da Academia Folha Política. Por apenas R$ 336 anuais, você se torna aluno do curso de Logopolítica, o curso que eu estou ministrando com aulas semanais, já com mais de 200 horas de aula ministradas e uma nova aula cada semana. Além disso, você tem outras aulas e você tem a live da Agenda 2030 toda semana, exclusiva para os membros da academia e outras novidades na Academia Folha Política que vão entrar ao longo do próximo ano. Então, esse é o momento, promoção por tempo limitado, agora no final do ano, promoção da Academia Folha Política. Para conhecer mais, clique aqui nos links e espero que, se você ainda não é membro da academia, se torne membro. Nós lá estamos discutindo como é que nós vamos mudar um pouquinho o nosso país, o nosso mundo. Tá bom? Abraços, tudo de bom, Feliz Natal. Então, esperanças, né? Em primeiro lugar, entender. Né? Em primeiro lugar, entender isso aí. Eu sei que é um lugar comum, né? Que a gente precisa entender as coisas para mudar, mas eu estou achando que é o ponto nevrálgico. Né? Não só o primeiro ponto, mas talvez seja o fundamental. Entender que algumas coisas funcionam. E por isso que eu acho que a gente precisa dedicar tanto tempo a esse tipo de consideração, né, como eu digo, assim, não pretendo ter o retrato fiel, mas eu tento juntar os pontos e oferecer esse desenho de como as coisas funcionam no poder, em Brasília, né, no Brasil todo. Mas precisamos ir, de repente, reunindo dados sobre isso e estudando até mais cientificamente como é que é o processo de tomada de decisão, como é que é o processo de seleção. Como é que você faz isso? Né? A gente não tem instituições para fazer isso, não tem institutos, não tem um think tank de direita ou antissistema capaz de fazer um trabalho desse. Teria que ter. Então, a primeira coisa é ter um instituto. Né? Instituto, acho que não para simplesmente dizer, que legal, conservador e tal, mas para estudar como é a estrutura de poder no Brasil, para reunir dados, para reunir, fazer aquele, teoricamente, colocar um quadro, aquele quadro de cortiça, assim, e botando as taxinhas ali com o nome e tal, e ligando, quem fez negócio com quem apoiou quem, e entendendo como circula isso. Né? É claro que aí tem um aspecto que eu não estou falando muito aqui, mas o aspecto crime organizado. Né? O aspecto crime, como um todo. Porque você fala crime organizado, você vai pensar, são os clássicos aí, PCC, Comando Vermelho e tal, mas não é só isso, né? Tem isso, mas tem a presença desses do crime organizado em esferas de poder. Mas, enfim, então chamamos de crime organizado. Gostaria que não fosse assim, mas eu acho que o crime organizado se senta no Politburo brasileiro. Né? Não é realmente as pessoas que a gente conhece, o Fuminho, o Fernandinho Beiramar, essas coisas. Né? Esses são os operadores. Quem se senta, não sei quem é, mas caso haja pessoas do crime organizado lá dentro, e não são esses, não são esses cujos nomes a gente conhece, que tem passagens aí pelas folhas policiais. Então, isso nos remete ainda mais para o caráter, digamos, puramente formal do Estado no Brasil. Né? E o fato de que o Estado não reflete a estrutura de poder. Porque, obviamente, o crime organizado não pertence à estrutura do Estado. A estrutura do Estado é que pertence ao crime organizado, né? Em grande medida. Bom, então precisamos estudar isso, estudar quais são essas conexões. Claro, em grande parte você precisa justamente das instituições, do COAF, ou seja, controle de atividades financeiras, para
pesquisar, isso jamais será possível, mas precisamos de um instituto que, com base naquilo que é publicamente disponível, faça esse estudo, essa armação, né, ou esse desarme, né, ou seja, que entenda esse motor, que abra o capô e entenda o motor de como funciona. Então, isso é uma coisa que parece prática e essencial, né, entender esse sistema de poder. Outro aspecto é a comunicação, né? Ora, como é que a gente resiste a tudo isso? Em cada um de nós existe justamente um residual de liberdade, né? E eu acho que o sistema, claro, ele é muito esperto, ele é muito sofisticado, ele vai tirando a nossa liberdade e a gente vai se acostumando, a famosa coisa do sapo dentro da panela de água quente, né? A gente vai se acostumando a essa perda de liberdade e começa a aceitar níveis de opressão que a gente não aceitaria se eles começassem logo no início. Mas acho que a velocidade que a água está subindo, que a temperatura da água está subindo, que eles estão aumentando a opressão, se acelerou. Então, isso está produzindo mais dor do que anteriormente, né? A gente está vendo que a água está aquecendo. Isso produz um residual de consciência, né? Nós passamos a ter um residual de consciência que o sistema ainda não conseguiu obnubilar, não conseguiu anestesiar, né? Nós temos uma parte de nós que ainda não está anestesiada, que está sentindo a opressão. E esse residual é a única esperança que a gente tem como base de ação individual, a parte da nossa consciência que não está anestesiada, né? Um residual de liberdade, de indignação também, se você quiser, né? E agora isso depende, então, também de um residual de comunicação, né? Então, esse residual de cada um de nós tem que se comunicar com os residuais dos outros. Residual né? A palavra não é muito apelativa, né? Mas então, como é que se diz? Aquela parte da casa onde a pessoa se refugia quando a casa é invadida por ladrão ou alguma coisa assim, né? É como se fosse um bunker dentro da casa, né? Um quarto protegido, um quarto forte, uma coisa assim. Então vamos talvez chamar isso, precisamos, né, fortalecer esse quarto de refúgio na casa mental de cada um de nós. Agora, ali dentro a gente precisa se comunicar com quem está, né, na casa de refúgio numa outra consciência, e a consciência de outras pessoas, né? Cada consciência precisa se comunicar com as outras. Né, a gente precisa manter os mecanismos de conexão interpessoal. Então, essa é a outra dimensão. Precisamos da dimensão do estudo do sistema e precisamos da dimensão de comunicação. São as redes sociais, claro, né? Hoje em dia, bom, estamos aqui falando, né, estamos na parte fechada da live, né? Mas eu falo muito no YouTube. O YouTube ainda dá para você falar algumas coisas, a maioria das coisas, né, desde que não seja muito importante. Não, estou brincando. Dá para falar muita coisa no YouTube, por sorte ainda, né, na medida em que você não entra em alguns temas tabu, né? Mas também a tendência é que, por exemplo, se passar a lei de controle da internet, isso vai acabar. Então você tem, né, alguma liberdade no YouTube, no Instagram, mas sobretudo no Twitter. Então, assim, Elon Musk total, né? Elon Musk fã de carteirinha, tudo que se possa dizer dele, eu acho que está amplamente descontado pelo esforço que ele está fazendo de manter, de promover e de expandir o Twitter como espaço de liberdade de expressão, né? Não acho que seja uma estratégia de cavalo de Troia do sistema, né? Não acho que seja uma estratégia de... Não precisa, o sistema não precisa acabar de Troia. O Twitter já estava na mão dos dominadores do mundo, do Politburo mundial. Então é só continuar censurando as pessoas cada vez mais dentro do Twitter, assim como nas outras. Então, precisa o Elon Musk entrou como cavalo de Troia? Não acho não. Hoje estava vendo, ele investiu acho que 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter, hoje o Twitter vale 19 bilhões.
Então, perdeu dinheiro, continua perdendo e continua lá, né? E insistindo na sua política de liberdade de expressão. Portanto, a gente tem que se agarrar a isso aí, né? Tem que se agarrar a esse espaço que ainda existe, onde as pessoas ainda podem falar de certos temas, que não podem falar nem mesmo no YouTube, como espaço de comunicação. Mas é preciso sofisticar isso, né? É preciso sofisticar, diversificar, usar outras plataformas, de repente, né? Não tem aqui resposta, é claro. Mas, e não necessariamente outras plataformas, ou seja, outros apps, outros aplicativos, mas, enfim, pensar criativamente em outras soluções de comunicação, de criação de redes, né, que não sejam diretamente vulneráveis ao Estado, mas que não é o Estado, né, que é o poder que está por trás do Estado. Né. Então, claro, estou dizendo aqui não é nenhuma novidade, né, mas são os caminhos que a gente precisa começar a construir por dentro da floresta ou por dentro do deserto. Comunicação entre os nossos respectivos quartos cofre, né, dentro das nossas consciências, o reforço dessas consciências e o entendimento do sistema. Agora, né, e a política, né? Então, só para fechar essa parte aqui, a política eleitoral, do jeito que ela está, né? Participar ou não participar? Sim, prestar muita atenção nela, né? Mas não com uma perspectiva imediatista e, sobretudo, não com uma perspectiva exclusivista, né? A política não vai, do jeito que está, solucionar nada. Como eu disse, você pode eleger 500 deputados, né, que você acha que são de direita, né, não serão, porque é impossível isso através do sistema atual de partidos. Então, também não adianta, essa especulação não cabe. Porque você vai eleger desses 515 de direita. Né? O que aconteceu? Você vai ter 420 que serão apenas nominalmente de direita, mas que estarão ali para, né, fazer o jogo de quem os colocou ali, que são os chefes de partidos, caciques partidários, que fazem parte do grande cacicado ali do Politburo. Então, digamos, acompanhar a política, mas com esse imenso olhar crítico, né, e sem esperar demasiado da política eleitoral nesse momento. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui